E aí, tudo bem com você? Eu sou Miguel Alves. Nesse vídeo, vamos comentar um pouco aqui, né, a respeito... Vou fazer aqui um comentário, né, a respeito de um pedido de uma irmã inscrita aqui do canal, né? Pediu para mim fazer um comentário a respeito desse ataque, né, que a igreja sofre por parte dos irmãos protestantes, né, dos irmãos separados. E a respeito, né, desse festejo que a igreja comemora, né, nessa época do ano, de São João, né, de Santo Antônio, São Pedro. Então é nesse sentido que eu entendi, né, o comentário da irmã para que eu fizesse um vídeo, né, comentando sobre esses assuntos, né, o ataque à fé católica e os festejos aí de São João, que a igreja comemora, né, que os católicos comemoram essa época do ano, e sempre tem, né, aquele comentário maldoso, sempre tem aquele ataque, né, por parte aí dos irmãos separados, né? Mas a gente sabe que não é todos eles, né? É alguns mais radical que chamam o católico de idólatra, que diz que isso é idolatria. Então é nesse sentido, né, que a gente vai comentar nesse vídeo. Primeiro, falar que o ataque, né, à fé católica, ele é, né, um ataque gratuito, né? É um ataque gratuito. Desde o momento em que foi lançado, né, a semente do trigo no solo, o inimigo rapidamente se apressou, né, em lançar a semente, né, do joio. Isso é uma realidade. Então, o ataque à nossa fé católica é um ataque gratuito. Simplesmente por você ser o que é, né? Simplesmente por você ser católico, ter a sua tradição, né? Por exemplo, nessa época do ano, tem época de fogueira, de animação, né, da fé católica, dessas comemorações de festas juninas, existe um ataque gratuito a isso. E muitas vezes, a maioria das pessoas que atacam, pode ter certeza absoluta que eles não sabem o que está fazendo, né? Eles não sabem o que está fazendo. Eles acham que comemorar um santo, né, festejar um santo, para eles acham que é uma idolatria. Então esse ataque, né, ele é gratuito. A maioria das vezes pode ter certeza que os irmãos separados atacam a igreja católica por não conhecer. Por não conhecer. É aquilo que Jesus falou, né? Perdoa porque eles não sabem o que faz. Eles não sabem o que fazem. Quando ele ataca a fé católica, os símbolos católicos, né, as festas católicas, pode ter certeza que a maioria deles não conhece. A gente vê nas redes sociais pastores, tem uns protestantes, né, tem uns que atacam claramente a fé católica, outros atacam mais de modo mais velado, né, mas ataca, outro ataca ainda mais sutilmente, e cada um tem a sua maneira de atacar, né? Quer dizer que tem uns que atacam sutilmente, só vai entender que ele está atacando a fé católica quem já está mais apurado na fé católica. Quantas vezes eu vi vídeo, né, antes de eu me dedicar mais à fé católica, de eu estudar mais a fé católica para defender, sempre eu fui católico, né? Mas em um determinado momento, eu quis estudar mais a fé católica. Eu quis ler as Sagradas Escrituras. Por quê? Porque eu via pastores, por exemplo, aquele pastor, né, Rodrigo Silva. Eu via vídeo dele, né? Um homem muito, muito sábio, né? Muito hábil em seu modo de falar. Sutilmente ele ia atacando a fé católica, com relação às imagens, com relação, né, ao sábado ou domingo, e envenenando o povo aos pouquinhos. Quer dizer que sutilmente ele ia atacando a fé católica. Já tinha aqueles outros que vão mais direto, e assim por diante. Esse ataque sempre existiu, né, e sempre vai existir. O que é que nós temos que fazer, os católicos, né, é se preparar para fazer digamos, um contra-ataque, né? Uma defesa contra-atacando, né, de um modo respeitoso, só no argumento, né, mostrando na Sagrada Escritura que o homem não pode fundar sua igreja por conta própria, como a gente tem feito aqui no canal, né, mostrando que um homem não pode assumir o papel de sacerdote sem vir de uma linhagem. Então, esse é o nosso modo de defender a fé católica, mostrando, né, essa realidade. E a gente tem se empenhado aqui no canal
em defender a fé católica. Eu já disse aqui em outro vídeo que isso não é ataque, né, aos irmãos protestantes, aos irmãos separados, mas sim uma defesa, um modo de nós católicos se defender, né? Como eu falei para vocês, antes de eu entrar nessa luta, antes de eu entrar nessa conversa, de pedir a Deus para que entrasse também nessa conversa, que eu falo, entrar nesse debate, né, dar também a versão nossa católica, eu via muito ataque, e ainda vejo muito ataque na fé católica, por parte de pastores, por parte de protestantes, né? De protestantes. Então, é isso que a gente tem que fazer, estudar um pouco a nossa fé e mostrar, né, mostrar o outro lado que os protestantes, a maioria não mostra, né? Os pastores protestantes não vão mostrar versículos bíblicos que eles veem claramente que não dá aprovação para o protestantismo. Ele não vai mostrar esses versículos, né? E quando chega, né, nessas passagens, o que é que ele faz? Ele faz uma distorção, né, gigantesca, faz um contorno muito grande para negar, né, uma verdade de fé. Então é isso aí, esse ataque à fé católica, ele é simplesmente, né, gratuito. Gratuito. Simplesmente por a pessoa ser católica, eles julgam que a pessoa, né, é uma pessoa idólatra, é uma pessoa da Babilônia, né, como eles falam, uma pessoa que não está escrito no livro da vida, como a gente vê no comentário aqui, né? Ele julga que nós católicos, uma parte do protestantismo, julga que a gente não está escrito no livro da vida, que é eles que estão escritos no livro da vida. Infelizmente, é uma informação, né, totalmente, né, equivocada. Repito, eles não sabem o que estão fazendo. Quando eles vão descobrindo pela luz do Espírito Santo, eles vão, né, retornando à fé católica. Agora vamos comentar um pouco a respeito das festas, né? Das festas em honra dos santos. Que é um ponto, né, que eles atacam muito, né, nós católicos, a respeito das festas que é, né, celebrada em honra dos santos. Isso, né, essas festas, ele vem como uma idolatria, né, católica. Vamos falar um pouco, né, sobre este assunto. É o seguinte, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 4 e o 5, lá em Atos 9, versículo 4 e versículo 5, Jesus vai aparecer para Paulo e Paulo vai cair do cavalo, né? Saulo, né, vai cair do cavalo. Saulo que vai se tornar, né, o grande Paulo. E Jesus vai dizer para ele, por que você me persegue? Né? Por que você me persegue? Eu sou Jesus, aquele que você persegue. Veja, que uma coisa vai sendo ligada à outra, né? A questão das festas dedicada aos santos e a questão, né, da perseguição. Veja, Saulo saiu para perseguir os cristãos, mas Jesus vai dizer que Saulo estava perseguindo ele. Então vai entendendo aí, ó. Saulo saiu, né, para perseguir a igreja, para perseguir os cristãos. Jesus aparece para Saulo e diz, por que você me persegue? Né? Jesus vai dizer, eu sou Jesus a quem você está perseguindo. Então perseguir um cristão, é perseguir um membro da igreja, é perseguir o próprio Jesus Cristo. Marca isso aí, grava bem gravado, né? Perseguir um cristão, perseguir a igreja é perseguir o próprio Cristo. Está lá em Atos 9, versículo 4 e versículo 5. Em Mateus 10, 40 e em Lucas 10, 16, Jesus vai dizer, quem vos recebe, a mim recebe. Quem vos despreza, a mim despreza. Quem me despreza, despreza aquele que me enviou. Ou seja, né, nessa outra passagem, Jesus vai dizer para, né, os discípulos, quem vos recebe, a mim recebe. Né? Quem vos acolhe, a mim acolhe. Então, numa passagem, Jesus diz, por que estás me perseguindo? Ou seja, quem persegue a igreja, persegue o próprio Cristo. Quem acolhe a igreja, acolhe o próprio Cristo. Lá em Mateus, capítulo 5, versículo 16, vai dizer, do mesmo modo, brilhe também, né, a vossa luz diante dos homens, para que, vendo as vossas boas obras, glorifiquem o Pai que está no céu. Aqui, Jesus está dizendo, né, que o cristão deve ter boas obras. Brilhe vossas obras, né, diante dos homens. Para que, né, vendo vossas boas obras, eles, né, os homens,
glorifique o Pai que está no céu. Então, quando um cristão tem boas obras, quando um cristão brilha diante desse mundo, o Pai é glorificado. O Pai, né, é glorificado. Agora vamos lá. Quando o cristão é perseguido, Jesus diz que é a ele que está sendo perseguido. Quando o cristão é acolhido, né, é recebido, Jesus diz que é a ele que está sendo, né, acolhido, que está sendo recebido. Agora, quando o cristão está sendo festejado, veja aqui em Mateus 5, versículo 16. O Pai é glorificado, né? Vendo vossas boas obras, eles, né, os homens, glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Então, meu irmão, veja, se Jesus aceita que a perseguição é para ele, aqui a perseguição de nós cristãos é a ele que está sendo perseguido, se Jesus aceita que o acolhimento que alguém acolhe, um cristão, acolhe um desses pequeninos, né, porque crê em mim, vai dizer Jesus, né? É a mim que acolhe? Agora, será se quando um cristão é honrado, é festejado, não é a Jesus? Isso aí? Quer dizer que essa honra e esse festejo não é ao próprio Jesus? Então quer dizer, meus irmãos, que Jesus é perseguido nos cristãos. Jesus é acolhido nos cristãos. Por que Jesus não pode ser honrado nos cristãos? Por que, né, Jesus não pode ser honrado nos cristãos? Será se uma honra prestada a um santo não é ao próprio Jesus? Se o açoite, se a perseguição a um cristão, Jesus disse que é a ele, se, né, o acolhimento a um cristão, Jesus disse que é a ele, não seria um festejo a ele? Porque um santo, meus irmãos, ele é o quê? Um mero reflexo da santidade de Cristo, né? Então quer dizer que o santo só o é por causa de Cristo. Então quando a gente cultua um santo, está fazendo isso em função de nosso Senhor Jesus Cristo, e não em função de uma pessoa humana. Não. O santo já está dizendo, ele só recebe o nome de santo em função, né, de nosso Senhor Jesus Cristo. Né? Em função do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o santo é o quê? É um mero reflexo da santidade de Cristo, da luz de Cristo. Quando você honra um santo, quando você festeja um santo, é o próprio Cristo. É em função de Cristo. Então, é Cristo quem recebe. Repito, se Cristo recebe os açoites, as perseguições que os cristãos sofrem, Jesus disse claramente a Paulo, né? É a mim que estás perseguindo. Se Jesus Cristo é acolhido naqueles que ele disse, né? Quem vos acolhe, a mim acolhe. Então por que Jesus Cristo iria rejeitar uma honra a um dos seus filhos? Será se essa honra, esse festejo não é ao próprio Cristo também? Quer dizer que só um açoite seria de Jesus Cristo? Só um açoite a um cristão, isso seria de Jesus Cristo. Mas uma honra a um cristão não pode ser dirigida a Jesus Cristo? Que loucura, meus irmãos. Então quer dizer que então quer dizer que a doutrina protestante, ela é, como a gente está sempre repetindo aqui, antibíblica. É lógico que uma honra prestada, né, a um santo, essa honra é prestada em função de Cristo. Então quem recebe essa honra é o próprio Cristo. Veja como está escrito em Mateus 5,16. Vendo vossas boas obras, glorifiquem o vosso Pai que está no céu. É o Pai que é glorificado. Quer dizer que quando a gente vê as boas obras de um santo, a gente dá glória a Deus, né, de ter dado, né, tal graça a essa pessoa, de ser uma pessoa que mudou a face da humanidade. Os santos são setas que nos levam para o céu. E repito, né, os santos é um reflexo da santidade de Cristo. Cultuar um santo, a gente faz isso, né, em função de Cristo. Festejar um santo é em função de Cristo, não é em função dele mesmo. O mérito aí é do próprio Cristo. A gente está honrando, né, está festejando os méritos de Cristo naquela pessoa, e não aquela pessoa por si mesma. Então os irmãos protestantes fingem não entender essa questão, né?
Então, né, festejar um santo não é nada de idolatria, como acusa, né, os nossos irmãos protestantes. Porque o santo só é festejado por causa de Cristo. Sem Cristo, não seria nada. Tudo que alguém tem de bom, tudo que a gente tem de bom, é mérito, né, de nosso Senhor Jesus Cristo. É um reflexo, né, da santidade de Cristo. Então não tem nada de idolatria. Essa passagem de Mateus 5:16, confira aí na sua Sagrada Escritura, né? Brilhe, né, diante dos homens as vossas boas obras, para que vendo isso, né, os homens glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Então, a festa dirigida a um santo só é em função do próprio Jesus Cristo. Ninguém ia celebrar uma pessoa comum. Isso é idolatria. Celebrar o ídolo, por exemplo, é idolatria, porque você está celebrando um ídolo em função do que ele é. Porque você vai celebrar um ídolo, né, em função do que ele é, em função do que ele sabe fazer, né? Por exemplo, um jogador de futebol, ele é idolatrado em função daquilo que ele sabe fazer. Um cantor famoso é idolatrado em função daquilo que ele sabe fazer, né? Uma pessoa comum da sociedade, quando é idolatrada em função daquilo que ele é. Mas quando um santo é festejado e não idolatrado, quando o santo é festejado, né, quando ele é honrado, ele só é, né, só é em função de Cristo. Repito, né, ele só é honrado, ele só é celebrado, né, festejado em função de Cristo. Então, essa honraria, né, esses festejos, então é para o próprio Cristo. Se os açoites é para ele, se o acolhimento é para ele, porque os festejos também não seriam para ele. Então é isso aí, esse foi um vídeo aí com a dica de uma inscrita aqui do canal, que pediu para a gente comentar sobre esses dois assuntos. Se você não é inscrito ainda nesse canal, eu peço a você que se inscreva, deixa aí um comentário, compartilha essa mensagem com outras pessoas, né? Deixa aí um like para fortalecer o nosso canal. Muito obrigado e fique com Deus.